Em São João, se vocês quiserem essa escritura sobre isso, São João 6,49, é onde eles comeram maná e Jesus disse, e eles estão, cada um morto. Diz, bem, minha irmã, eu vi esta mulher dançar no Espírito. Oh, sim. Eu os vejo fazer isso. Eu a vi falar em línguas. Eu a vi, sim. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu tenho feito todas estas coisas. Eles comeram maná no deserto, Jesus disse. E eles estão, cada um, eternamente separados. Eles estão mortos. Isso é eternamente perdido. Eles pereceram bem ali no deserto. Vocês se lembram do capítulo 6 de Hebreus? Aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. Veja, um fronteiriço, quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles recusam recebê-la, de acordo com o livro de Hebreus, veja, não há sequer nada no mundo que possa salvá-lo. Eles estão liquidados. Nenhum arrependimento, nenhuma redenção. Não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia assim diz, esperando o fogo terrível e a indignação que há de devorar o adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, completamente vindicada, e então voltam-se para trás e se afastam dela, eles estão liquidados. Isso é tudo. É terrível, mas eu tenho de dizer, lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado. Porém, foram deixados ali naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão, não há arrependimento. Lembre-se, alguns anos atrás, eu disse, quando eu vim de Chicago, ou a América receberá isso este ano, ou ela não receberá de modo algum. Vê para onde ela se tem ido? Sim. Agora, eu me pergunto se poderia ser a terceira puxada. Ó Deus, que isto esteja longe de mim. É para isso que é a terceira puxada? Poderia ser isso? Pensem nisto, amigos. Pensem nisto. Eu não gosto de pensar. Jesus disse, este tipo de hipocrisia, se você deseja anotar isso, Mateus 23, 7, eu tenho aqui, leia isso. Porém, você pode ver. Vós, fariseus cegos. Vocês têm apenas 1 ou 2 minutos de sobra? Vejamos, vamos apenas nos voltar para isto, porque eu disse, leia-o. Houve algo ali que eu quero ler pouco antes de... Agora, pode ser que eu corte alguma outra coisa, mas vamos tomar isto só um minuto. Mateus 23, só um minuto. Muito bem. E nós vamos começar no 27º versículo. Somente ouçam agora, leiam a coisa inteira quando vocês chegarem em casa, se vocês quiserem. Só mais alguns minutos. Agora, observe aqui, Mateus 23, que começa no 27º versículo. Ai de vós, escribas! Agora lembre-se, isto é ao homem santo que ele está falando. Ai de vós, escribas, e vós, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que são pessoas mortas. Veja, sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de homem morto e de toda a imundícia. Hipocrisias e invejas e porfias no lado de dentro deles. No lado de fora, eu sou o doutor fulano. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos ao homem. Olhe para o concílio ecumênico e para os pentecostais assentados ali. Mas interiormente vós estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. O que é iniquidade? Algo que você realmente sabe que é correto e não o faz. Jesus, agora observe o que sobre qual geração ele coloca isso agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Veja, os profetas. E dizeis, se existíssemos naquele tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Nós teríamos crido na palavra do Senhor se nós tivéssemos vivido lá no passado. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. É exatamente isso que está ocorrendo. Agora, observe o que ele diz aqui. Serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como vocês podem fazer isto? Agora, ele está falando com ministros. Veja, isso mesmo. Homem santo.
Como você pode se levantar e saber que a Bíblia prediz e diz para aquelas pessoas não fazerem isso? E você pode se levantar e se comprometer por alguns dólares miseráveis e repugnantes, por alguma popularidade, e alguém lhe bate nas costas e lhe chama de doutor. Como você pode dizer que ama aquelas pessoas? Eu estou pregando em fitas também. Estão vendo? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas e deixa uma coisa como essa acontecer? Estão vendo? Vocês fariseus, vocês cegos, vocês serpentes, vocês geração de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Como pode um homem hoje que sabe que estas coisas estão erradas e se levantar ali para segurar a congregação dele, para fazer a denominação dele crescer e falhar em dizer às mulheres e homens? Como você vai escapar da ira do inferno quando ela foi feita para você? Como você vai fazer? Está vendo? Ouça aqui. O que vai ser? Portanto, 34º versículo. Eis que eu irei vos enviar profetas. Eu irei no futuro. Aí está os seus fariseus voltando novamente. Está vendo? Homens sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ele predisse que ele enviaria profetas a ele, com a palavra do Senhor. E o que eles fariam? A mesma coisa que os pais deles fizeram. Porque isso é o que você é. Espíritos não morrem. O homem que é possuído por eles morre. Porém, espíritos não morrem. Ele disse, vós sois os filhos, vós sois aqueles. E simplesmente note como são estas coisas. Como que São Paulo se levantou ali? Você crê que ele era um profeta? E condenou as mulheres por cortarem curto o cabelo delas. Condenou as organizações delas. Anunciou que cada homem que não fosse batizado no nome de Jesus Cristo devia vir e ser batizado outra vez. Isso está correto. E hoje eles se comprometem e amenizam o negócio. Eles, aliás, não conhecem diferença. É lamentável. Se a hora acabou, eu posso dizer isto. Veja, eles eram cegos, predestinados para serem cegos. Deus seja misericordioso, eles não podiam ver. Jesus disse, vós sois cegos, escribas e fariseus cegos, hipócritas. Quando ledes a mesma palavra que todos eles leram, e aqui vós vindes e me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra disse que seria neste dia. Eu seria o mensageiro deste dia. Eu sou o Messias, ele disse em tantas palavras. Eu sou o Messias. Tenho eu falhado em provar isto? Eu não tenho feito o que estava escrito de mim, então me condenai. E vós, fariseus cegos, guiais as pessoas a uma coisa como essa, e enviais todo o grupo. Disse, bem, os cegos guiam os cegos. Disse, você disse, se nós tivéssemos vivido no passado, no tempo de São Paulo, sim, eu teria tomado o partido de São Paulo. Vós, hipócritas, estão vendo? Por que vocês não tomam o partido da doutrina dele? Vocês teriam feito a mesma coisa então que vocês fazem agora, pois vocês são filhos de seus pais organizacionais. Fariseus, saduceus e virtuosos aos seus próprios olhos. Isso mesmo. Eu lhe direi, e quanto à hora que nós vivemos, me pergunto se isto poderia ser a terceira puxada. Só um minuto agora, veja. Jesus disse, este tipo recebe maior condenação. Não é terrível? Como um grande americano, certa vez, quando o inimigo estava a ponto de tomar esse país. Houve um homem na hora da meia-noite que pulou num cavalo e desceu a estrada gritando, o inimigo está vindo. Foi Paul Revere. Eu também sou americano. Eu estou cavalgando nesta hora da meia-noite, não dizendo que o inimigo está vindo, mas que ele está aqui. E não está vindo, ele já está aqui. Ele realmente tem conquistado. Receio de que esteja terminado. Conquistando nesta hora da meia-noite. Em Tucson, os 7 anjos, qual foi a mensagem? O término do mistério de Deus.
Imediatamente depois disso, descendo a cordilheira, todos vocês ouviram com respeito às montanhas. Notem, o irmão Fred conseguiu algumas fotos disto, e o irmão Tom e eu consegui algumas fotos, alguns filmes, tudo. Nós vamos mostrar isso aqui algum dia. E lhes mostrar exatamente onde foi. Todos vocês conhecem a história. Ele disse, ali está a sua primeira, segunda e terceira. E o irmão Fred tem uma foto sobressalente disso, quando ele e a irmã Marta passaram. As nuvens haviam subido da umidade da terra e haviam escondido todos os demais, e justamente mostrando as 3 puxadas. Uma aqui e uma ali. Vê? Os 7. Observe. A primeira, 3. 3 é perfeição. Isto é quando o ministério saiu. A segunda puxada foi o discernimento de espíritos, a profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos, quando a própria palavra se manifestou. O que? Isso é graça. Porém, lembre-se, o 7º é o término. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? Vê. 7 é sempre o término. 3 puxadas. O ministério de Jesus consistiu de 3 puxadas. Vocês sabiam disso? Notem! E sejam sinceros se vocês algum dia foram em suas vidas. Agora por um minuto. Alguns minutos. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele. Pareciam crer. Isso está correto? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo o queria em suas igrejas. Porém, um dia ele virou-se e começou a profetizar, pois ele era a palavra e ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. Eu me pergunto se isto se tem tornado a tipificar novamente. Só pense um minuto. Poderia ser a primeira curando a todos. A segunda, poderia ser só Jesus. Poderia ser Beelzebul. Poderia ser Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali. Está vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas. Porque elas foram condenadas antes. Elas, como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. Você diz, Judas? Seguramente. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. Ele pôde tomar parte dela, mas o restante dela ele não pôde tragar. Eles podem tomar curas e coisas como essas, porém quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles. Não pode ser. Esse era Judas. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso. Está vendo? Eles puderam aceitar bem a Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho e assim por diante, dessa maneira. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para eles, que não era para todos os demais fazer isto, ou isso, ou aquilo, ele faz a si mesmo Deus sobre nós. Veja, eles não puderam seguir isso, Coré e eles. Então, eles tinham de ter uma organização, então Deus simplesmente os engoliu. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável, esse jovem profeta da Galileia. Ora, ele faz o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos. Porém, um dia ele voltou-se, ele disse, vós, raça de víboras, limpais o exterior do fraco. Vós apresentai-vos ser santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então mudou. Eles se voltaram contra ele. Isso mesmo. E finalmente, ao rejeitá-lo, eles o crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Correto. Ele continuou vivendo. E note, quando vem a terceira puxada de seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram e o que estava vindo. O que é, virá. O que foi, o que é e virá. Isso é o que ele fez. Isso está correto? Porém, sua terceira puxada
foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas no inferno que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Eu me pergunto se seu ministério ascende completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Perdidos jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. Essa foi a sua terceira puxada. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso está correto? Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério estava pregando aos perdidos eternamente. As 3 montanhas, assim por diante. Os perdidos eternamente. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou, isso mesmo. Ele entrou na arca, e quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu a ambas como no futuro. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé. Assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 puxadas, e a sua terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Pois, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha. Está vendo? Isso mesmo? Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. E a Bíblia disse, os pecados de Sodoma afligiam a sua alma justa diariamente, o modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. Você lembre, como foi nos dias de Noé, o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mulheres. Veja, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Então lhes foi enviado outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Essa foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas olhe para aquele que foi por último. Há cada vez mais misericórdia. Estava tudo terminado então. Tudo terminado nesse tempo. Esse terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada, o que ele era? Que tipo de ministério ele tinha? Ele se sentou com os eleitos. Ele disse o que estava sucedendo por trás dele. Isso mesmo? Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar, até mesmo Abraão clamou, se eu pudesse encontrar 50 justos, diminuiu até chegar a 10 justos. Deus disse, sim, encontre 10 justos. Deixe-me lhe dizer uma coisa, irmã, só um minuto. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Você tem algo que ela jamais pode ter. Correto. Você pode ser antiquada no seu vestir, veste-se como uma dama. Elas podem dizer, olhem para aquela santa roladora antiquada. Não se preocupe, ela tem algo que essa vulgar rainha do sexo, que tem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. Ela jamais pode ter. Ela está perdida eternamente. Ela está condenada. Vê? Ela jamais tem... Você tem moral, você tem virtude. Ela não tem nada. Ela tem uma isca que laça as almas perdidas para o inferno. O cego caminha para dentro disso. Agora você tem algo. Você sabe, você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. O mundo não crê nisto. Você, mulher que é chamada de santa roladora. Você, homenzinho, que mal conhece algo, mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira. Se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim será. Vê o que quero dizer? Não se eu puder encontrar 10 metodistas, se eu puder encontrar 10 batistas, se eu puder encontrar 10 pentecostais, se eu puder encontrar 10 atletas,
Se eu puder encontrar 10 senadores, se eu puder encontrar 10 ministros, mas se eu puder encontrar 10 justos, há um justo, esse é Cristo, Cristo vivendo dentro, dentro daqueles 10, veja, eu pouparei. Porém, esse último mensageiro pregou aos condenados. Você diz, ele desceu ali. A Escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte. É isso mesmo. Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente depois que ele realizou seu ministério de profecia, por que se riu Sara? Ela disse, não me ri. Disse, sim, te riste. Está vendo? Agora, imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia, ou desceu em Sodoma. Ele jamais os encontrou. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas, disse, saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali. Lembre-se, ele estava a caminho ali embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele. Mas ele próprio desceu, correto, para verificar se toda esta coisa era assim. E ele achou isso cheio do quê? De mulheres com o rosto pintado. A mensagem para os condenados. E eles fizeram? Riram-se disto. Porque eles fazem hoje a mesma coisa. Eu pertenço às assembleias, eu pertenço ao Unicista. Eu dancei no Espírito, glória a Deus. Eu falo em... Tudo bem, vá em frente. Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu farei isto. Simplesmente irei dizer isto. Eu não tenho de ser batizado no nome de Jesus. Eu não me importo com o que disse. Paulo era um velho inimigo de mulher, de qualquer maneira. Isso é um... Muito bem. Vá em frente. Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. É questão de... Irmão, irmã, vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo. Porém, o Evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora antes da condenação, o Evangelho foi pregado aos condenados primeiro, antes que eles fossem sem misericórdia. Noé fechou, foi um testemunho. Deus fechou a porta, depois de sua terceira puxada. Depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 não puderam ser encontrados. E aos perdidos o Evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente, tem sido dessa maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Eles têm feito isso novamente? Está isso aparecendo em uma coluna de fogo aqui embaixo no rio? Está isso aparecendo adiante na mensagem de cortar as mulheres e lançar os lugares onde se deveria estar. Repreender esses ministros que tomam partido com a denominação em vez de ficarem na palavra, quando Deus tem completamente vindicado que é Ele, e não uma coisa pobre, ignorante e iletrada como o homem. É Deus! E temos nós agora chegado ao ponto que a terceira puxada retornaria de novo aos perdidos eternamente? Foi para isso que essa visão me foi dada enquanto era menininho lá? E eu tenho ido para o oeste e lá está a cruz dourada do Evangelho brilhando para baixo, que tem declarado o sinal desde o céu, perfeitamente. Lembre-se, a cruz estava em uma forma panorâmica, como uma pirâmide também edificada. Está vendo? Poderia ser que fosse a parte da cabeça onde esteja consumada e começou daqui e veio até a liderança? Como a pirâmide avançou através de Lutero, Wesley, Pentecostes e então o coroamento da pedra? Poderia ser isso? Se for isso mesmo, onde nós estamos? Isto, talvez seja isto. Eu espero que não, mas tem de ser. Vai ser. Apenas lembre-se, aqueles ministérios têm de... Eles sempre se encaixam exatamente da mesma forma com o outro. Tem de vir. E Deus não muda. Pense nisto. Morda a sua consciência com os seus dentes espirituais e verifique onde nós estamos. E se for, e você ainda está da maneira que está,
então você pode muito bem andar. Você está liquidado. Aqueles que estão do lado de fora. Depois que o livro foi tomado pelo Cordeiro, o sexto selo é revelado e todos os selos. Terminou. Poderia ser. Eu espero que não. Poderia ser. Correto. Agora, é por isso que essa terceira puxada tem demorado tanto? Note, a primeira puxada e a segunda puxada foi de uma para a outra. Eu predisse, lembre-se, quando eu primeiro comecei sobre a primeira, eu disse, virá um tempo em que ele até mesmo conhecerá os segredos do coração. Vocês se lembram? Quantos? Ora, todos vocês se lembram disso em minhas reuniões por aí. E uma noite eu simplesmente entrei em Regina, ali em cima, e andei na plataforma. E o irmão Baxter ali, milhares de pessoas. E um homem subiu na plataforma, e ali aconteceu. E a partir disso tem sido o mesmo. Mas faz anos desde que eu saí do campo. Há 4, quase 5 anos desde que eu saí. O que é isto? O que tem feito isso? Foi por isso que foi como no princípio, em Gênesis, a longanimidade de Deus. Lembre-se, quando ele fez o mundo no 7º dia, ele não fez nada. Ele descansou. Está vendo? Deus foi longânimo nesse 6º ano, não desejando que ninguém perecesse, mas que todos pudessem vir a se arrepender. Deus foi longânimo. Novamente, também em Gênesis 15:16, se você deseja anotar, 16:15, ele disse a Abraão, ali naquela terra dos amorreus, a iniquidade deles. Agora, eles eram gentios. Eu não posso te levar ali nesse momento, porque a iniquidade dos amorreus, os gentios, ainda não se encheu inteiramente. Mas eu os julgarei. Eu virei nessa 4ª geração, e então julgarei essa nação com vara de ferro. Isso está correto? Tem demorado tanto essa longanimidade de Deus que o ministério constantemente, através de fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo para ver se há mais um? Mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. Tem sido a iniquidade que tem demorado tanto? Se Jesus é o mesmo, o que ele é, Hebreus 13:8, sua mensagem deve ser a mesma. Preparando para encerrar. Sua ação deve ser a mesma. Se é inquestionável a primeira e a segunda puxada, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda puxada? Sucedeu exatamente como ele disse? Então, por que questionar a terceira? Vê? Por que você a questionaria? As 2 primeiras foram identificadas pela Escritura. Eu provei a vocês esta manhã que a terceira também é identificada pela Escritura. Observe o mundo. Veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade. E como que você tem propriamente identificado a parte da profecia. Onde nós estamos? Oh, Deus, sê misericordioso. Isso me corta o coração por dentro. Que me diz disto? Onde nós estamos? Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer, não há um outro pico além desse. Está sobre a divisa continental. Vai bem para dentro do deserto. Dali em diante, a eternidade entra. 7 picos, bem na divisa continental. Isso está exatamente entre o bem e o mal. E no fim disse, a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. É isso mesmo? É? Muito bem. Noé entrou, então depois de 7 dias nada aconteceu. Veja, em 7 dias o juízo veio. Se ao menos, ouça, agora ao encerrar. Se eles ao menos, no tempo de Noé, tivessem reconhecido esse sinal. Se eles tivessem tão somente reconhecido. Agora vou encerrar. Se eles tivessem tão somente reconhecido esse sinal, o mundo naquele dia. Isso, Deus provou aqui, pela leitura da Escritura, ainda agora, ele destruiu aquelas pessoas, não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles por meio de um profeta. Eles não creram nisto. Deus é misericordioso, porém ele enviou misericórdia, porém eles não a receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo? E quando eles viram, de repente, a salvação cessou e ninguém vê. Simplesmente, antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Se houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Esse foi o único que reconheceu. Quando essa porta se fechou de repente, Noé soube. Noé soube que era o fim. Ele soube. Isso mesmo. Se você tão somente reconhecesse o sinal.
Se eles tivessem então somente reconhecido esse sinal, quando eles viram este entrar ali, que estivera lá em cima com Abraão, se eles tivessem então somente reconhecido que aquele moderno Billy Graham daquele dia desceu ali, ele e um Oral Roberts, e pregaram essa mensagem àquelas pessoas cegas. Se eles tão somente reconhecessem que aqueles antigos metodistas e batistas justos lá no passado haviam sido um sinal para aqueles daquele dia. Ló, quando os pecados afligiam as suas próprias almas. Então, no que os metodistas e batistas se converteram? Como fez Ló, a mesma coisa. Porém, o justo para fora dali saiu, seguramente. Esse foi quando Billy Graham desceu, eles indo buscar uma decisão, mascando chiclete, cutucando uns aos outros, e rindo, cabelo cortado curto, com caras completamente pintadas, e nem mesmo fazem um pequeno movimento acerca disto. Volta no dia seguinte e Billy disse, tenho 30 mil, volto dentro de um ano, e nem mesmo 30 eu tenho. Eu tomei uma decisão. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Continuamente a andar penosamente em pecado. Se eles tivessem tão somente... Então o evangelho sendo pregado com poder e sinais e maravilhas, com a coluna de fogo sobre isto, e tudo prosseguindo perfeitamente predito e relatado. Se eles tivessem... Eles disseram, um bando de santos roladores. É telepatia mental. Alguma classe de espírito de feiticeiro. Um demônio? É tudo o que isso é. Não creiam nisso. Não está em nossa organização. Nós não temos nada a ver com isso. Se eles tivessem então somente reconhecido o sinal. Se eles tivessem então somente reconhecido. Jesus disse, se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia, Jerusalém, se tu pudesses ter tão somente reconhecido. Porém, disse, agora tu és deixada para os seus. Né? Se tu tivesses tão somente reconhecido, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te cobrir como a galinha faria sua ninhada. Nos juízos que logo hão de vir, porém, tu não reconheceste o teu dia. Tu que apedrejaste os profetas e mataste os justos. Se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia, se tu tivesses tão somente reconhecido e tivesses estado ao nível da tua escritura e reconhecido que minha vinda foi um sinal do teu fim. Agora tu estás cega. Agora tens sido repreendida. Teu tempo terminou. E terminou? Isso mesmo. Se tu tivesses tão somente reconhecido o tempo. Olhe, quando Jesus fez essa declaração, o mundo continuou indo adiante, né? O mundo continuou indo adiante, normalmente. Por quê? Pois eles não reconheceram a hora deles. O mundo continua indo adiante quando Noé entrou na arca. O mundo continuou a se mover adiante. Os escarnecedores naquele dia, eles ainda tinham festas de sexo, eles ainda comiam, bebiam, casavam, faziam as coisas que eles fazem hoje, bem exatamente, normalmente. Aquele velho santo rolador fechou a porta. Ora, vocês já ouviram falar de tal coisa? Vocês sabem o que ele diz? Que todos nós vamos ser afogados. Tolice! Onde está a água? Escarnecedores, nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem. Noé reconheceu o sinal. A mesma coisa nos dias de Ló. As mesmas coisas nos dias de Jesus. Assim é hoje. Eles escarnecem pela sua última vez. A mesma coisa em Sodoma. Eles jamais reconheceram. Quando esse mensageiro se encontrava ali, mensagem de Deus, eles somente riram deles e tentaram pervertê-los aos seus próprios atos. É isso mesmo? Entre e se una conosco. Seja um de nós. É isso mesmo? Entre e una-se conosco. Seja um de nós. Você será um dos companheiros. Vamos, una-se conosco. Eles jamais reconheceram o sinal deles. Eles não sabiam que quando essa mensagem estava seguindo adiante, que no mesmo... Eles não puderam ver isto, que o fogo e a ira do juízo com Deus, uma labareda de fogo e de enxofre, estava ardendo nos céus. Eles não puderam ver isto. Os mensageiros puderam. Ló também sabia disto. Ele sabia que estava lá, certamente, da mesma maneira como é hoje, exatamente a mesma coisa. A ira está ardendo, bombas atômicas estão pairando, tudo está no fim. É a mesma coisa agora. Olhem, gente, ouçam. Vocês sabiam, você diz, irmão Branham, e que me diz de tudo isto? Você sabe, as pessoas podem prosseguir pregando o evangelho como elas sempre fizeram.
O que elas chamam de o Evangelho poderia estar terminado. Eles fizeram nos dias de Noé, eles fizeram nos dias de Ló, eles fizeram nos dias de Jesus. Isso mesmo? Até mesmo os judeus, depois que Jesus lhes disse que a ira, vocês estão acabados, vocês estão liquidados, não há mais nada, vocês estão liquidados. Oh, ele disse, esse santo rolador. De qual escola ele veio? De onde ele veio, esse? Lembre-se, ele então estava pronto para a sua terceira puxada. Isso mesmo. Ele disse, quantas vezes quis eu te cobrir? Ló fez o seu último chamado, ou eu quero dizer, o anjo fez, o mensageiro, quem quer que fosse. Deus representado para este dia. Deus representado em carne humana. Fez o último sinal. Realizou o último dever. Estava tudo terminado então. Noé pregou o seu último sermão, a porta se fechou por trás dele. Isso foi tudo. Eles riram disso e zombaram disso. Pense, as pessoas podem prosseguir pregando. O concílio ecumênico pode se unir com a Igreja Católica, exatamente como eles prometeram fazer. Todas as organizações podem vir, mas a marca da besta já está ali. Eles tomam nisso, está vendo? E eles dizem, oh, aleluia, bendito seja Deus. Houve tantos que foram salvos na noite passada. Eles foram salvos? Eles dançaram no Espírito, eles falaram em línguas. Isso não quer dizer nada. Está vendo? Oh, eles são dóceis e gentis e humildes. Sim, Senhor. Eles têm o fruto do Espírito. Isso não é nenhum sinal, nem um pouquinho. Deixe-me dar-lhe o fruto do Espírito entre Jesus e os fariseus. Veja qual deles tinha o fruto do Espírito. E se eu ficasse, como eu comecei a dizer ainda agora, contra Cristo agora por um minuto? Deus me perdoe por até mesmo dizer isso, veja, mas apenas para lhe mostrar uma coisa. E se eu chegasse a vocês e dissesse, escute, congregação, quem é o seu amigo? Quem mostra o fruto do Espírito? Teu velho, bondoso sacerdote. Quem vem a você no hospital quando você está doente? Teu velho, gentil sacerdote. Isso mesmo. Quem é que sempre lhe empresta dinheiro quando você está em dificuldades numa situação difícil? Vocês, membros da congregação dele, não vão vocês até o seu velho, bondoso sacerdote e ele lhes empresta dinheiro? Estão vendo? Quem é que está sempre afetuoso e bondoso e mostrando o fruto do Espírito? Seu velho, bondoso sacerdote. Quem é que estudou por anos e anos nas sinagogas aqui embaixo, de onde o pai do pai do pai do pai do pai do pai do avô dele veio? Todo o caminho até o fim? Quem é que estudou e trabalhou duro e obteve graus de doutor e de PhD e de LLH para reconhecer esta palavra e permanece aqui e a entrega a vocês todo domingo de manhã na congregação dele? Seu velho bondoso sacerdote. Quem é esse renegado chamado Jesus? De qual escola ele veio? De qual escola ele saiu? Onde está o seu cartão de companheirismo? A que organização ele pertence? O que ele faz quando vocês todos têm uma discussão de família? Quem vem até vocês? Seu velho bondoso sacerdote, para tentar. E vocês têm uma discussão contra este próximo bem aqui, e seu velho bondoso sacerdote vem e os reconcilia. Disse, vocês todos são filhos de Deus, vocês não deviam fazer isso. Isso é o que ele... O que é que este Jesus de Nazaré faz? Despedaça a coisa! O que ele faz? Espanca a sua organização. O que ele faz? Chamou o seu sacerdote de cego, guia de cego. Ele o chamou de falso. Ele tomou o sacrifício que Deus ordenou, e chutou as mesas, e jogou o dinheiro fora, e olhou para eles com ira. Você já viu o seu sacerdote olhar dessa maneira? Agora, onde está o fruto do Espírito? Não por falar em línguas, não por dançar no Espírito, não por se unir à igreja, não por fruto do Espírito. A ciência cristã pode abafar mais que qualquer um de vocês com respeito a isso. Veja, e negar até mesmo que Jesus foi divino. Não isso! Porém é a palavra vivendo. Aí está. E eles tão somente olhassem, ele era o Messias, ele era a palavra viva, manifestada. E um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra, leva bem dentro deles. Esta é a pulsação, os predestinados, pois a palavra do Senhor vem a eles, e eles são a palavra para as pessoas. Cartas escritas, lidas de todos os homens. Isso está correto? Poderia a terceira puxada estar em ação? As pessoas escutando a fita, é você mesmo que está ouvindo esta fita. Quisera que você pudesse olhar para esta congregação neste momento. Espero que você esteja se sentindo da mesma maneira.
E se for, olhe para as escrituras empilhadas aqui dentro. Poderia ser? A terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente que têm rejeitado a mensagem da salvação? Bem, você diz, a igreja vai... Sim, eles irão. Eles continuarão indo adiante, exatamente do mesmo modo. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo? Sempre tem sido essa terceira puxada. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural, entre os seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo o certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nenhum raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada. Acabou-se. O livro já está em sua mão. Pense nisto. Deixe-me dizer-lhe isto, bem antes de encerrar agora. Estou encerrando. Disseram, mais ou menos na Irlanda, de frente para as águas, havia um grande recife que descia pelo lado da margem e surgia nesta grande colina. E havia um homem indo, caminhando naquela direção um dia, bem na hora das marés chegarem. E havia um homem nobre que vivia na colina que conhecia estas marés. Ele conhecia a hora do dia que as marés deviam chegar. Ele sabia que hora a maré subia. Este sujeito não se importava com o tempo. Ele era um desses sabichões. Ele tinha sua própria noção. Ele era um homem atlético, esperto, um camarada inteligente, mas ele simplesmente não conhecia o tempo da maré. Ele não conhecia a região. Ele não conhecia o tempo que o sinal estava correto. Quando a lua se afastava da terra, quando Deus algum dia afastar o seu espírito da terra, irmão, ela está perdida, está tudo acabado. Se a lua a qualquer momento se movesse de seu lugar, as águas cobririam a terra, como foi quando Deus a começou, em Gênesis 1. Porém, a lua permanece ali, e quando ela simplesmente se aproxima, as marés começam a chegar. Esse velho homem sábio que vivia ali na presença disto, sabia em que tempo que era isso. Esse sujeito não conhecia, ele jamais o estudou, ele não se importava com isto. E esse velho homem sábio saiu correndo e disse: meu bom homem, não te atrevas a ir mais adiante. Volta rapidamente. Há uma muralha. Tu não podes subir a muralha. Tu perecerás. São os sinais que estão em ação, o tempo. A maré transbordará de repente. E não poderás retornar. Não vá mais adiante. E o homem virou-se e riu dele e disse: vá cuidar de sua própria vida. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. E as marés o apanharam. Está vendo? Pode ser mais tarde do que pensamos. Está vendo? Isto o apanhará. Não vá mais adiante. Não façam isso, gente. Se você sempre tem crido em mim como sendo um servo de Deus, aceitem a minha palavra nesta manhã, se vocês alguma vez a aceitaram. Pode já ser tarde demais. Tanta Escritura mostra isso desta maneira. Agora, lembre-se, eu não digo que seja, eu não sei, mas simplesmente parece. E eu eliminei quase que 10 páginas aqui, que eu tive receio de dizer a vocês. A senhora Woods é testemunha disso, e o senhor Woods. Quando eu desci esta manhã para conversar com eles, eu disse, eu não posso dizer isso a eles, não posso chegar a esse ponto. Eu simplesmente colocarei esse tanto de escritura e deixarei isto com eles, porque vai ser gravado. E as pessoas rirão desta mensagem. Está bem, será um passado voltando num destes dias. Siga adiante, simplesmente seja um membro da igreja. Corte seu cabelo, corte curto, pinte seu rosto. Siga adiante e tome Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser tomar assim, faça disso 3 deuses e seja um pagão.
Siga adiante. Apegue-se à sua organização. Faça isso se você quiser. Diga, eu dancei no Espírito, eu falei em línguas, eu recebi. Eu tenho visto demônios fazer a mesma coisa. Eu tenho visto feiticeiros falar em línguas e interpretá-las. Escrever em línguas estranhas, interpretá-las. Que bebiam sangue de um crânio humano e invocavam o demônio. Dançavam no Espírito. Os maometanos dançam no Espírito dessa maneira, até que eles possam tomar estilhaços e fazê-los passar dentro de seus dedos, e tomar uma lança e fazê-la atravessar o rosto deles dessa maneira, e tirá-la, e nenhuma gota de sangue sequer sai dali. Os índios andam sobre o fogo, descalços, 3 pés de profundidade e 3 ou 4 pés, de um lado para o outro. Assopram, abanam as brasas até que elas ficam incandescentes, e sequer ficam com uma marca de queimadura em seus pés, e negam que haja tal coisa como Jesus Cristo. Não, amigo. É a palavra que diz. A pessoa e a palavra têm de ser um. Está vendo? Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. E quando Jesus vive no ser humano, isso faz a ele e a palavra o mesmo. Não, sua vida diz o que você é. Agora, simplesmente olhe-se no espelho de Deus, diga, como eu pareço esta manhã, enquanto nós oramos. Shiria la saya, shikiria la makiria la masie, kushiria la sikirie, shikiria la masaya. My children, today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to fall upon thee. For I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words, saith the Lord. Wandered far away from God. Longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Ore como você jamais orou. Open wide thine arms of love, O Lord, I'm coming home, coming. Enquanto vocês continuam cantando, eu quero perguntar-lhes uma coisa. Há um ponto em seu coração que parece estar escurecido pelo pecado? Se há, agora é a hora de se livrar disto, agora mesmo. Se resta misericórdia. Isto eu espero que não seja assim. Eu espero que não esteja ali. Porém, não parece que poderia ser? Ouça o que o Espírito Santo disse no meio do povo, depois que eu terminei. É uma voz para você. Esse há. Se você tem trevas em sua vida, não quer vir bem aqui em volta do altar agora, enquanto nós continuamos a cantar, agora mesmo, se há um cansaço, se há uma mancha, não adie mais, esperando e confiando que isso não seja assim. Porém, será num desses dias, e pode ser que seja hoje, com a respiração de suas narinas bem ao seu redor. Now, Lord, I'm coming. With the breath of your nostrils right around you.
Se as pessoas escutando a fita pudessem tão somente ver o que está se passando aqui agora, simplesmente se comprimindo uns contra os outros, chorando, vindo de todo lugar. Poderia essa visão de quando era menininho ser a hora? É este o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólicas, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra, altares e corredores e tudo estão cheios agora. Se você não puder se aproximar de um altar ou de corredores em algum lugar entre estas centenas aqui, apenas ponha-se de pé. Se você disser, eu quero me pôr de pé e orar, apenas para que as pessoas possam saber. Ou se ajoelhar, ou o que quer que você deseje fazer. Oh, que coisa! Agora você mal pode ver alguém sentado. São pessoas de pé em todo lugar. E eu posso dizer isto. Deus o livre que isso que eu disse seja agora. E eu posso entender isso, todo mundo. Deus me livre. Eu tenho filhos que não estão dentro. Eu tenho 2 filhas e um filho. Eu tenho irmãos. Eu tenho minha gente que não está dentro. Deus nos livre, que graça tenha nos deixado. Que tudo isto seja somente faz de conta. Esta graça, Senhor, deixa-me estar errado com respeito a isso, Senhor. Deixa isso estar errado neste tempo. Que isto não esteja certo. Que as pessoas ainda possam ser salvas. Concede, Senhor. Eu oro e te entrego esta audiência no nome de Jesus Cristo. Todo mundo ore agora, exatamente como esse fosse. Agora, eu não sei se é isso, mas esse fosse, você ore da sua maneira. Você simplesmente ore da maneira que você desejar orar. Realmente, se isso fosse a verdade, o que nós faríamos, amigos? O que nós faríamos? O que vai acontecer? Agora, orem todo mundo. Realmente clamem. Realmente ore da maneira que desejar. Realmente clame mesmo a Deus do seu próprio modo. Oh, Deus, os braços teus de amor volto ao lar, ó Senhor. Senhor, eu tencionei fazer há muito tempo atrás. Tenho eu esperado muito tempo, Senhor? É isto? Está terminado? Ó Deus, abre os braços teus de amor e recebe-me. Algo, meu coração suplica por isto, Senhor. Abre uma vez mais. Se meu nome estiver no livro do Cordeiro, fala comigo agora, Senhor. Deixa-me receber isso agora mesmo. Por favor, faze, Deus. A Bíblia disse que, quando eles reconhecerem a Jesus, que cada um chorará como se seu único filho tivesse sido morto. Vocês do lado de fora, vocês em seus carros, através da onda curta, vocês que se encontram ao redor do edifício, muitos de vocês apenas encostem suas cabeças no edifício e digam, Senhor Deus, sê misericordioso para comigo. Said when they recognize Jesus, that each one will weep like their only son been killed. No. You outside, you in your cars with a short wave. You that's standing around the building, many of you, just lean your head against the building and say, Lord God, be merciful to me. Sejam sinceros como para morrer, amigos. Pense que tempo estamos vivendo. Onde nós estamos?
Eu tenho feito o melhor que eu sei. Eu tenho feito tudo o que eu sei. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas. Dessas centenas, literalmente centenas te buscando neste momento, tira cada nódoa pecaminosa, Senhor. Eu os recebe hoje. Eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia, tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui, e as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda. Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrames as tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos, se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possas receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Simplesmente ore da maneira que você deseja orar agora. Não tenha pressa, e se você for o último nome a ir no livro, chegue mais perto, ore por eles um pouco. I'm coming home, coming home, coming home. O pastor vai orar agora com vocês, enquanto vocês oram. Eu cantarei. Almighty God, our Heavenly Father, as it were today, we're so glad that you have given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before Thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things, Lord Jesus, today we pray that Thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this day, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day that Thou, being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts. Yes, Let this be the hour. yes. We believe that you have heard from heaven. God granted. Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is. Yes, Lord. But if not, let the witness come. Yes, Lord. Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ. In His name we pray. Amen. Lord Jesus, I pray that you Eu oro save que tu Becky and salves Sarah. Becky e Sara e José, e a eles também, Senhor. Don't let this happen to Deixes que isso aconteça aos meus filhos, Senhor.
Não deixes que aconteça aos meus irmãos e aos meus amigos. Concede, Senhor. Nós não sabemos, mas nós estamos vendo algo, Senhor. É um sinal de sacudida agora mesmo diante de nós. Atraia todos nós para perto de Ti rapidamente, Senhor. Nós te amamos e necessitamos de Ti. Seja, Pai, que o Espírito Santo nos dê consolo em nossos corações agora. Oramos que nós possamos ser testemunhas de Ti nessa hora, pois sabemos que isso tem de acontecer. Foi predito através das eras e nós devemos encarar isso, que nós estamos no fim do tempo quando nós vemos estes sinais aparecendo. Nós sabemos, e nos tem sido dito por muitos anos agora, que essa coisa há de acontecer. Agora nós vemos isto exatamente à nossa porta. A grande e poderosa ira de Deus movendo-se pelas ruas, tirando os incircuncisos, onde não há sangue na porta, o anjo da morte visita. E eles prosseguem vivendo, porém mortos enquanto vivem, sem misericórdia, sem Deus, e jamais poderão ser salvos. Deus, como nós te agradecemos por esses que são salvos. Que grande bênção é para os nossos corações de estarmos do lado de dentro agora, debaixo do sangue. Enquanto esse último anjo passa pela terra, tirando-os, aqueles fora da proteção do sangue, eles morrem sem misericórdia. Essa foi a última puxada de Moisés. A primeira, um jovem falando com Israel. Segunda, desceu para libertá-los. Terceira, foi a última mensagem. Os milagres haviam sido feitos. Moisés estava a caminho da terra prometida com os redimidos. Ó Deus, sê misericordioso, eu rogo, no nome de Jesus. Agora, eu gostaria de perguntar isso. Você que está orando, você que sente que você tem misericórdia, e que Deus, você sente que você está no reino de Deus, você sente que você tem estado ancorado de alguma maneira ou de outra, que em Cristo você tem fé para crer que você é um cristão, você nasceu de novo e você sabe que você é um cristão, sem nenhuma dúvida. Quisera que todos vocês se pusessem em pé, vocês que desejam isso, creem nisso, que essa misericórdia tem se estendido a vocês agora, e que vocês são cristãos, e vocês creem que o sangue se aplica a seus corações, e que vocês são perdoados de todo o pecado. Essa foi uma coisa muito dura para falar a vocês, gente. Eu estou tão agradecido de ver as pessoas se levantar de todo lugar. E você, eu não sei se esta coisa é verdadeira, porém tem de ser dessa maneira algum dia. Veja, tem de se chegar a isso, e poderia ser agora. Está vendo? Sob todos os aspectos, o mundo prosseguirá. As pessoas ainda virão ao altar, elas ainda clamarão, porém não adiantará nada. Está vendo? Elas foram-se, veja, estará terminado, não haverá misericórdia. Lembre-se disso, e o santuário se tornou cheio de fumaça. Quem é sujo ainda. Quem é justo ainda. E quem é santo ainda. Não há mais misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro, isso mesmo, isso é tudo. E parece muito que pudesse ser agora. Talvez tenhamos um outro dia. Talvez hoje seja esse dia. Talvez amanhã seja talvez hoje à noite seja a última noite. Talvez esse seja o último ano. Eu não sei, amigos. Eu estou lhes dizendo, não sei. Jamais me será dito. Porém, quando Deus tomar esse último nome e o redimir desse livro da vida, isso é tudo. Eles não podem ser mais, de qualquer maneira. Não pode haver mais, de qualquer maneira. Isso é tudo. Está terminado. Quantos sabem que é verdade? É a verdade. Agora, isso que nós sentimos, e eu vejo essa congregação a qual eu tenho pregado e advertido todos esses anos, e vejo uma mensagem como esta que eu apresentei nesta forma de amador, e apenas lembre-se, eu digo isto para que vocês entendam, forma de amador. Mas algumas coisas poderiam simplesmente quase que fazê-los em pedaços, veja. Porém, eu simplesmente omiti isso, tentei de fazê-lo. Porque eu não estou seguro. Se eu não estou seguro de onde eu estou pisando, eu pisarei com cuidado, veja. Mas só lhe dizendo, ouça, você não está feliz? Poderia haver algo maior em que você poderia pensar que você fez em sua vida?
E se estiver terminado agora? E se estiver tudo terminado? Oh, você diz, irmão Branham, talvez... Sim, eu sei. Eles poderão continuar seguindo adiante. Eles continuaram em cada época. Eu expliquei isso e provei pela Escritura, que o mundo continuou girando, mas estava terminado. Está vendo? Está vendo? A loucura da pregação salva o perdido. É loucura para o homem. É a sabedoria de Deus. Está vendo? Deus é Espírito. Ele opera em maneiras espirituais. Veja, suas maravilhas a realizar. Maneiras assombrosas. Porém, nós somos humanos. Somos finitos. Nós não sabemos. Somente consideramos o que nós podemos ver. Mas algo dentro de nós, quando você sai daqui deste lugar, se você nunca o tivesse visto em sua vida, nunca tivesse visto a luz do dia, você saberia que você passou daqui deste lugar para uma luz do sol ou algo estivesse quente, você poderia sentir. Se não houvesse sentido de seu corpo para declarar, você saberia, nenhum sentido da vista para ver, nenhum meio de ver as árvores verdes, de ver a natureza. Você não tivesse vista, ninguém jamais a tivesse. Você saberia que estaria na presença de algo. Seu sentimento lhe diria isso. Você saberia isso. E eu tentasse lhe dizer, este é o sol, ele reflete, ele mostra coisas. Veja, você saberia que ele estava ali porque você poderia senti-lo com os seus sentimentos. Está correto? Agora, nós sabemos que Cristo está aqui. Está vendo? Talvez você não o veja com os seus olhos. Está vendo? Talvez você não veja. Porém, através de visão, eu lhe digo, ele está aqui. Nós o sentimos. Nós sabemos que há algo aqui que nossos sentidos não declaram. É o Espírito que declara que Cristo está aqui. Eu sinto que ele nos redimiu. Eu sinto que nossos nomes estão em seu livro. Eu creio que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu os amo. Eu sei que vocês amam uns aos outros. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Deveríamos sempre nos sentir dessa forma uns com os outros. Veja, nós devemos sentir dessa forma uns com os outros. Está vendo? Porque quando nós amamos uns aos outros, nós amamos a Deus. Pode você aborrecer a seu irmão, ao qual vê, e dizer que ama a Deus a quem não vê? Nós devemos amar uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que entregou a sua vida pelo seu inimigo, para que eles pudessem se tornar seus amigos. Vocês conhecem essa canção, Laços Benditos? Não é maravilhosa? Laços Benditos. Daria-nos o acorde para essa canção, irmã, aí? Play a minute. What if it's over? Essa é a terceira puxada, surgindo agora, for para pregar aos perdidos? E nós estamos dentro, Não seria isso maravilhoso? Que comunhão! O que foi isso? Santa comunhão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está vendo? Oh, bless me, here's what does it. In Christian love, the fellowship of kindred mind is like to that of love. What was that? Fellowship of kindred minds. Thy kingdom come, thine will be done. See? Nós tentamos fazer Deus um mascote, um moço de recados ou algo. Deus, faz isto, faz aquilo. Jesus disse, orai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o céu é trazido até nós, e nós somos levados até o céu. E nós nos assentamos em lugares celestiais agora em Cristo Jesus. Nós todos cremos que essa mensagem seja a verdade, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos redime. Vamos fechar os nossos olhos agora e levantar as nossas mãos enquanto cantamos. Agora, nenhum sorriso. Esta não é a hora de sorrir.
one smile. This is not smiling time. Com uma profunda sinceridade, enquanto esta canção está tocando, vamos apertar as mãos de alguém perto de você. Diga, Deus o abençoe, cristão, com sinceridade. Deus o abençoe, irmão Neville. 59 anos de idade. Um longo caminho. Agora, vamos levantar as nossas mãos para Ele. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. Now let us bow our heads. Agora, vamos inclinar as nossas cabeças e juntos, não sabendo o que o futuro nos reserva neste momento, não sabendo senão o que terminou, eu não sei, eu não posso dizer, eu não sei. Porém, diante de tais fatos que temos revelado nesta manhã, vamos fazer a oração que o Senhor nos disse para fazer, ainda que seja: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vê? Let us do it together. Our Father, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. thy kingdom come. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos de nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que cometem transgressão contra nós. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora, com nossos corações inclinados, a Bíblia disse: eles cantaram um hino e saíram. Lembre-se, quando eles fizeram isso na Escritura, foi porque eles haviam crucificado o ministério da segunda puxada do nosso Senhor. E a terceira puxada estava pronta para entrar. Algumas horas depois disso, ele foi ao inferno e pregou aos perdidos que tinham rejeitado a misericórdia deles. Um acorde de Minha Fé Olha para Ti. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. O Senhor vos abençoe. Faça seu Filho e a graça resplandecer sobre vós. E o Senhor vos dê a vida eterna, e esteja convosco aqui neste mundo e no mundo que há de vir doravante. E na vida eterna, que possais servi-lo por todas as eras do tempo que há de vir.
Se é este o tempo e nós temos chegado nesse ponto, eu não estou envergonhado daquilo que eu tenho pregado. E se cada ministro tem de permanecer com a sua congregação e ser julgado, assim como eu vi na visão, eu estou agradecido pelo evangelho que eu tenho pregado, porque é o mesmo evangelho que Paulo e eles pregaram. Eu estou feliz por vocês. Eu estou feliz que vocês tenham recebido a Cristo como seu Salvador. Amem-no e orem. E eu os verei esta tarde, o Senhor permitindo, às 7 horas aqui na igreja. Deus os abençoe. Vocês podem se retirar.